Bom, enquanto isso, então, vou falar um pouco aqui do seu currículo, apresentá-lo para os participantes, né? Primeiro, desejar boas-vindas a todos. Sejam bem-vindos à Ambra College. A palestra de hoje é sobre cyberterrorismo, aspectos penais na era da informação. O palestrante é Marcos Abreu, juiz de Direito e mestrando na Ambra. Ele também é graduado em Economia e Direito pela Universidade de Brasília e complementou sua formação em universidades na França, nos Estados Unidos e na Austrália. Além disso, é autor do livro Cyberterrorismo, a Nova Era da Criminalidade, que eu tenho aqui em minhas mãos. Para quem Olha só, estiver interessado, já fica conhecendo. Bom, Marcos, muito obrigada por ter aceito esse convite e também pela confiança que você depositou na Ambra ao ter decidido fazer mestrado conosco. muito obrigado. Eu estou muito contente com o mestrado. As aulas são muito boas, o sistema funciona muito bem. Até na minha cidade, onde a internet é lenta um pouco às vezes, funciona bem, a plataforma é boa, os colegas são muito simpáticos. Eu acho que deve ter algum colega aqui, eu estou procurando pelo nome. Eu vi o Pedro aqui, Bolívar, aluno do mestrado. Pedro Bolívar, estou vendo. Isso, tem uns colegas aí, cumprimentar o pessoal da turma. Está convertendo, já carregou 100%. Boa noite. Boa palestra. Vou começar sem o PowerPoint, daqui a pouco eu passo para o PowerPoint. Gostaria de agradecer a presença de tanta gente. O tema, espero que estejam me ouvindo. Se eu consigo ler por aqui as mensagens. Se alguém não estiver ouvindo, tiver algum problema, ou quiser fazer alguma pergunta, é só escrever ao lado. Quem está, eu acho que tem no YouTube também, não tem esse recurso. Pois bem, o tema da palestra é cyberterrorismo, que é o título do livro, mas a gente aborda alguns aspectos penais na era da informação. A primeira coisa é o terrorismo, o conceito de terrorismo. O conceito de terrorismo é um conceito muito vago e é um conceito muito fluido, porque nós escolhemos o terrorismo como grande inimigo da nossa era e passa a ser então um conceito político. A gente quer um inimigo e esse inimigo, o conceito não pode ser muito exato, porque dependendo de quem articula o termo, tem um objetivo político ou estratégico diferente. Então, é bem específico esse tema de terrorismo. A definição jurídica ela passou a ser muito vaga. Mas a gente sempre associa o terrorismo com conceitos como violência, medo, pânico, incerteza, controle social, chantagem e pressão política. Quem recorre ao terrorismo normalmente são grupos mais fracos, não é um Estado, é um grupo que não teria poderio militar para uma guerra clássica ou mesmo um embate localizado. Então o terrorismo é um recurso de causar pânico, de causar um impacto político maior e realmente funciona, mais um recurso de marketing, apesar da violência. Então, o terrorismo, esse conceito é vago e é vago já há bastante tempo. Em 1987, fizeram um levantamento com 100 especialistas e conseguiram 109 diferentes definições. Parece que chegou aqui o slide. Eu vou clicando. Vamos ver. Deu certo. Deu certo? Parece que sim. Então, nós temos aqui o slide, o que eu estava falando antes, definição de terrorismo, e eu já estava aqui dizendo que nós temos um conceito de terrorismo. Num estudo feito com 100 especialistas em 87, nós encontramos 109 diferentes definições para o termo terrorismo. Ou seja, realmente é um termo vago, mas a compreensão do que seja o uso de violência para pressionar uma comunidade, pressionar um governo
em torno de um objetivo político, ou separatista, ou revolucionário, ou religioso, normalmente ideológico, ou misturado tudo isso, é o nosso com ferramenta, nosso conceito de trabalho de terrorismo. Nós temos, a ONU fez um projeto de código e acabou fazendo uma definição do que fosse terrorismo internacional. Está aí do lado. Articula exatamente isso que a gente está falando. Grupos de pessoas que atente contra outro Estado, dirigido contra pessoas ou propriedades. No Brasil nós temos uma lei, mais ou menos recente, que foi feita por ocasião das Olimpíadas. Para fazer as Olimpíadas, a gente tinha um compromisso com o GAF, que é o Organismo de Lavagem de Dinheiro, de prever uma legislação contra o terrorismo. Não há, até hoje, a gente vai chegar ali agora, um acordo no nosso Congresso sobre a importância do combate ao terrorismo e uma definição de terrorismo. Então essa lei saiu com esse artigo 2º, que é bem bacana, que vocês estão vendo aí na tela, mas logo em seguida saiu com um parágrafo 2º que esvazia bastante o conteúdo penal desse dispositivo, desse caput, porque não é considerado ato terrorista qualquer movimento de cunho social, sindical, religioso, de classe ou categoria profissional. Ou seja, nós teríamos apenas o separatista, né? O movimento terrorista separatista, como possível de se enquadrar nessa nossa lei. Há uns 20 dias atrás, passou um decreto. Esse decreto está sendo objeto de bastante polêmica. Circulou, que a gente vai ver agora no final da aula, o tema fake news, circulou em grupos por ocasião das eleições, de Facebook, WhatsApp, uma teoria conspiratória sensacional, dizendo que esse decreto seria para investigar movimentos de oposição ao futuro governo, etc. Na verdade, esse decreto ele é mais simples do que isso, é uma força-tarefa para identificar e localizar o crime organizado no Brasil. O crime organizado é o nosso principal problema concreto na área penal, na área de segurança pública, e tem alguma conexão com o terrorismo, mas esse decreto ele não visa coibir projetos ou programas de oposição ideológica, mas sim localizar, identificar essas facções e esses grupos terroristas não, de crime organizado que temos no Brasil, que aliás são alguns são bem diferentes do movimento terrorista, porque são organizados mesmo com auditoria, com financiamento, com planilhas, e eles tentam mesmo o lucro e não uma mudança nacional. Hoje o Partido dos Trabalhadores entrou no Supremo contra esse decreto, pedindo uma liminar, só para a gente estar atualizado, não tenho a menor ideia qual vai ser a decisão. O conceito agora de cyberterrorismo, e agora sim começamos a palestra. Apresentado o que é mais ou menos o terrorismo, a gente vai tentar definir com maior precisão o que é o cyberterrorismo. O cyberterrorismo tem um interesse muito grande, porque os ataques cibernéticos, os crimes realizados com o uso de ferramentas cibernéticas, eles se diferem de tudo aquilo que a gente tem até agora. Mesmo os crimes tecnológicos, com armas nucleares, armas biológicas, todos esses ataques de bomba, ataques terroristas tradicionais ou ataques normais, crimes comuns, normalmente precisam da presença física do autor do fato dentro do território de jurisdição da nação que vai fazer o processo penal. E o terrorista, cyberterrorista, ele pode estar localizado em qualquer lugar do mundo. Ele não necessariamente, e aliás muito raramente, ele estará dentro da área de jurisdição penal da nação vítima do ataque. Então nós precisamos criar todo um ferramental novo para enfrentar esse tipo de atentado, esses atentados terroristas. Nós sim já criamos um bom ferramental
que a gente vai ver agora lá na frente, para ataques por outras nações, ataques bélicos. O direito militar encompassa ataques cibernéticos, mas o direito penal não abrange o cyberterrorismo quando o terrorista está localizado fora do território onde a jurisdição do país vítima alcança. Esse conceito de extraterritorialidade é bem básico e aplica-se aqui de uma maneira bem interessante. Então, esse conceito operacional que temos na tela é o primeiro conceito, é do FBI. Então a gente vê que é bem prático, bem ligado à atividade daquela agência, que é investigar ações dentro dos Estados Unidos. E o segundo conceito já é bem mais largo, já é bem mais perto de um conceito militar, porque é feito pela OTAN. Então, se preocupa com destruição de infraestruturas sensíveis e infraestruturas críticas de uma sociedade. O exército dos Estados Unidos também tem um conceito operacional, que é o uso premeditado de atividades destrutivas contra computadores ou redes. Ele também é bem específico, também bem próprio das Forças Armadas, que tem um objetivo prático, um uso mesmo do conceito. E agora vamos ver o que é um ataque cibernético, não só um ataque terrorista. Um ataque cibernético é a conduta por meio informático voltada à lesão a bem jurídico. Vai ser terrorista quando voltado a um marketing, uma violência com um marketing por uma causa. O ataque cibernético próprio, ele é quando voltado a bens de informática do alvo, né? E ataque cibernético impróprio é quando é a bens comuns. Sony, desligar semáforo, criar apagão, explodir oleoduto, tudo isso são ataques cibernéticos impróprios, praticados com ferramentas cibernéticas contra infraestruturas militares ou não do país vítima. Vamos agora ao controle da informação. Na nossa era da informação, nós passamos o bem valioso é a informação. Há muitos séculos, milênios, nós conseguimos assentar os seres humanos na Terra e nós criamos todo um arcabouço jurídico para regular o direito civil, o direito imobiliário, o patrimônio, registros de terrenos, a propriedade imóvel. Nos 400 anos para cá, criamos todo um arcabouço muito mais complexo, muito mais sofisticado para regular as empresas, o direito empresarial, o antigo direito comercial, com pessoa jurídica, com ficções para estruturar o funcionamento de empresas, sociedades, contratos abstratos, contratos futuros. A Bolsa de Valor hoje, a Bolsa de Valores é extremamente sofisticada, com contratos de toda forma, baseado nessa legislação empresarial ou comercial que nós desenvolvemos das grandes companhias da colonização para cá. E de uns 40 anos para cá, nós estamos patinando e precisando criar toda uma legislação para controle da informação. O bem jurídico mais valioso ou mais atuante e significante, ou mais significativo hoje é a informação, a manipulação, a armazenagem e o controle do conteúdo dessa informação. A internet nos propiciou isso. Aqui, uma tirinha de uma revista The New Yorker, que sai em Nova York, bem fashion essa revista. Ela é uma revista semanal que circula em Nova York, muito tradicional. Em 1993, no auge da novidade da internet, com chats anônimos, pseudônimos, essa tirinha foi a que mais foi reproduzida na história da revista até hoje. Um cachorro olha para o outro e fala que o bom da internet é que ninguém sabe quem é você. Ninguém sabe que você é um cachorro. Acontece que hoje em dia, com os nossos dados, metadados e as nossas ferramentas de internet, se você for um cachorro e estiver acessando a internet, as pessoas, as empresas terão dados suficientes para saber que cachorro que você é, qual a sua ração predileta, onde você esconde seus ossos, para quem você late.
Ou seja, a internet se transformou demais nesses últimos 30 anos, 25 anos. Isso se deve aos dados. A gente é acostumado a prestar atenção nos dados. Os dados são aquele conteúdo que a gente produz, a gente salva, a gente acessa. Uma fotografia, por exemplo, a imagem é o dado. Um arquivo texto, por exemplo, o texto é o dado. Essa PowerPoint aqui que eu estou apresentando, as fichas, os slides são os dados. Os metadados, isso é um conceito muito interessante, são as informações associadas aos dados. Podem estar no mesmo arquivo ou não. Eu tenho um arquivo de uma fotografia que eu tirei há uns 15 dias atrás. Se você olhar na propriedade da fotografia, o celular ele localiza onde ela foi tirada, a data. Você olhando ali a câmera, você sabe que modelo de celular que eu tenho. Dá até para adivinhar mais ou menos se estava ensolarado, se não estava, pela abertura, pelos dados da imagem fotográfica. Esses dados são arquivados, neste caso, esses metadados estão arquivados junto com os dados, no mesmo arquivo. Mas os metadados muitas vezes são capturados e arquivados fora do nosso arquivo, fora do nosso aparelho, até mesmo fora da nossa esfera de conhecimento. O nosso celular armazena nosso posicionamento de GPS durante todo o dia. Aqui, no dia 14 de outubro, eu estava em Brasília e o GPS do celular, quer dizer, o celular, ele anotou onde eu estava durante todo o dia. Nesse dia em especial, eu tinha desligado o GPS, exatamente para ver como que o celular localiza, porque ele também localiza a posição, triangulando o sinal das estações de celular. Aqueles postes, as antenas de celular, medem a distância pela intensidade do sinal. Com 3 antenas, você tem o raio, e você com essa figura, que é um exemplo, você triangulariza e encontra mais ou menos a posição onde o dono do celular está. Então, mesmo desligando o GPS, as antenas anotam a posição onde você esteve. Isso é especialmente interessante para o direito penal, porque é uma ferramenta que permite colocar o suspeito no local do crime, na hora do crime. A gente vai ver já tem jurisprudência, tanto brasileira quanto norte-americana, sobre essa captura dessas informações junto às empresas de telefone, e não necessariamente com acesso ao celular do suspeito. Aqui a jurisprudência americana, que foi agora 22 de junho de 2018, apertado 5-4, era ainda na composição anterior da Suprema Corte Americana, ou seja, pode ser que mude isso agora com a nova composição, porque o presidente norte-americano colocou um juiz conservador, mais uns 15 dias atrás, né? Enfim, a jurisprudência vigente americana, de 22 de junho, entende que precisa de um mandado judicial para acessar a posição da pessoa, a posição do acusado, ou no caso do suspeito. Está aí o precedente. E no Brasil nós já tínhamos um precedente, que era a 6ª turma do STJ, já de 2016, que esse era para a perícia do celular. A perícia do celular, você precisa da autorização judicial, porque o conteúdo do celular já se tornou muito complexo. Nós temos um volume de informações que caracteriza uma invasão de privacidade muito maior do que o simples levantamento dos registros telefônicos realizados. Temos e-mails, temos fotografias, conversas de WhatsApp, etc. Bom, voltamos aqui ao controle da informação e agora a gente vai ver a interceptação de dados. Essa interceptação de dados a quem interessa? Não tem problema, eu não tenho nada para esconder, então não me incomoda que alguém esteja interceptando os meus dados. Não é bem assim.
às vezes, se você prestar bem atenção em tudo que é feito com os seus dados, você possa se preocupar em ter tanta gente acessando essas informações. Às vezes, informações que não nos damos conta. Vamos lá. O Julian Assange, vamos ver 3 abordagens relativamente recentes que se insurgem contra essa presença, tanto estatal quanto de empresas, acompanhando as nossas informações. O Julian Assange, ele é um ativista que defende a transparência total. Ele acredita que se todos os cidadãos souberem tudo, tiverem acesso a todas as informações, se nada mais for segredo, nós teremos um desenvolvimento, um aprimoramento da sociedade. Então, ele começou em 2006, revelando uns planos na Somália, onde um líder local tinha mandado matar a oposição. Depois, em 2007, ele divulgou práticas assemelhadas à tortura, realizadas em Guantánamo Bay, gerou uma polêmica internacional e conduziu um regulamento das práticas de interrogatório. Depois, um banco, ele divulgou contas, foi um escândalo, quem que tinha contas secretas num banco, chamava Julius Baer, é o nome do banco. Até que em 2010 ele divulgou 500 mil de documentos diplomáticos, é uma novela bem interessante, um agente que era homem, um soldado, ele hoje é mulher, ele capturou 500 mil de documentos por uma rede privada do exército, salvou num CD, escreveu Lady Gaga para poder sair da base, tem toda uma aventura. O fim é que isso saiu nos jornais americanos, no Washington Post, no New York Times, e foram divulgados milhares de documentos secretos, diplomáticos e militares do governo americano. O outro ativista é o Edward Snowden. Esse sim, esse era agente da inteligência americana. Ele trabalhou tanto na CIA quanto na NSA, são as agências internacionais de inteligência dos Estados Unidos, as duas principais, e ele divulgou também uma quantidade maciça de informações. É interessante, ele trabalhava na Suíça em 2007 para a CIA. Parece que a imagem pisca, mas o som está funcionando bem, porque eu falo meio rápido. Ele trabalhava na CIA em 2007, na NSA em 2013. Ele disse que estou vendo aqui o pessoal escutando o som. Muito obrigado pelo feedback. Ele se sentiu arrependido e resolveu divulgar uma quantidade maciça de documentos secretos. A divulgação mais importante é do sistema PRISM, que é um sistema que funcionava no sul da Inglaterra, ali perto da Cornualha, onde o serviço de inteligência britânico interceptava um cabo submarino de internet que chega ali, vai para a Europa e vai para o Oriente Médio e depois para o Japão. Quase toda a comunicação de internet do mundo. E ele disse que, através de algoritmos, toda a informação era filtrada. Claro que não vai ter nenhum operador ou uma pessoa que escutando tanta conversa ou lendo tantas mensagens, mas algoritmos fazem essa leitura automatizada, isso em 2013. O que foi muito interessante disso é que, até esse momento, essa conversa do Echelon, e tinham outros nomes, era destinada à Marvel, nesses filmes de ação, ou a teorias de conspiração de sites obscuros da internet. Quando sai à luz esse agente da CIA e da NSA com documentos mostrando e esclarecendo essas interceptações, ele traz o orçamento das agências de inteligência nos Estados Unidos, quantos bilhões vai para cada uma, e ele traz esse acesso do sistema PRISM direto à AT&T, Verizon, Sprint, ao Facebook, à Apple, ao Google, e ali
deixou de ser uma teoria da conspiração, essa história que as empresas e o governo escutam e analisam as nossas conversas, para ser uma teoria documentada. É interessante dizer que tanto o Snowden quanto o Julian Assange, se forem para os Estados Unidos, vão presos imediatamente. Um está escondido numa embaixada em Londres, né, do Equador, e o outro está em Moscou. Isso gerou um movimento chamado Anonymous, bem midiático e popular e pouco efetivo, mas bem curioso, onde pessoas comuns do povo resolvem participar de um coletivo, de uma iniciativa geral, de alguma coisa para defender uma resistência ao governo, uma resistência difusa, amadora, heterogênea. Tem alguns especialistas, tem adolescentes, e todo mundo pode se dizer anônimos. Como não existe um centro, um chefe, uma instituição qualquer pessoa que entre num videogame e se diga que ele é o Anonymous, que ele é o Guy Fawkes, por exemplo, vai ser Anonymous. Começou num grupo que parece o 9gag, hoje é o 4chan, que em 2004 começou como uma brincadeira, as pessoas repetiam memes e frases e assinavam como Anonymous. Em 2006 lançaram um ataque muito eficiente à igreja da Cientologia, que é o ataque mais bem sucedido do grupo. A Cientologia é aquela igreja do Tom Cruise. Eles expuseram dinheiro, escândalos sexuais, escândalos econômicos, e desmoralizaram bastante o crescimento dessa Cientologia, que é uma igreja. E aí o tema do Anonymous é que esse modelo não hierarquizado, descentralizado e difuso foi estudado pelas redes sociais. Então essa ideia de resistência, ela se transformou em verdade numa ferramenta que as empresas das redes sociais passaram a estudar o comportamento e os efeitos políticos e mercadológicos dessas iniciativas parecidas com Anonymous, são várias, Anonymous é a sua mais famosa, e fizeram vários estudos. O mais importante, porque foi publicado, depois não publicaram mais, em 2012 o Facebook fez um estudo com 700 mil usuários voluntários, como você que está assistindo, porque quando você confirma ali os termos de uso do Facebook, você basicamente é voluntário para todo tipo de experimento. Escolheram 700 mil usuários nos Estados Unidos e resolveram manipular o estado de humor. Para alguns eles mandavam notícias aleatórias, para outros notícias mais alegres, para outros notícias mais tristes, e iam acompanhando as postagens da pessoa para saber se eles eram capazes de influenciar e se existia uma promoção de um contágio emocional no estado de humor dos usuários. Claro que é bem eficiente, nós somos uma espécie gregária, né, que bastante contagiada por estados emocionais, por modas, memes. Exatamente essa a principal ferramenta da rede social. E eles publicaram isso em 2014, aí ao lado, numa revista credenciada, acadêmica mesmo, e ligada à Universidade de Princeton. A gente vai entrar agora nos níveis de informação. Então nós temos essas empresas que controlam a informação, mas até que nível? Quais são as informações públicas na internet? Nós temos 3 níveis na internet. A superfície, que é o conteúdo indexável, o conteúdo aberto. Todo aquele conteúdo de páginas que você acessa e a partir desse acesso você é público, qualquer um pode acessar, pagando ou não. Então, um jornal que exige uma assinatura, mas que não exige uma certa qualidade da pessoa, é conteúdo indexável. O Google, por exemplo, ele procura notícias no Estadão, no Globo, na Folha,
você clica ali e descobre que tem que pagar para acessar, mas é conteúdo disponível, indexável. A Deep Web é a maior parte do conteúdo da rede. Não tem nenhuma atratividade, nada ilegal. A Deep Web é apenas as informações criptografadas. Todos os e-mails de todas as pessoas que estão na nuvem, todos os saldos bancários, todas as contas, balancetes, todas as trocas de informação, todos os processos judiciais que não estão disponíveis ao público, que precisa de uma senha. Então, esse volume imenso de tabelas, planilhas e documentos não são indexáveis, não são acessados pelo Google. É a Deep Web. E uma fração mínima do conteúdo é a chamada Dark Web, esta que o cinema gosta muito de explorar, porque é lá onde se concentram as atividades criminosas. Através de um protocolo de navegação anônima, que a gente vai ver agora, é possível navegar alguns sites na internet sem ser identificado. Não se identifica quem é você, nem o que você está acessando. A partir desse sistema, são oferecidas à venda inúmeras quantidades de produtos ilegais. Droga, prostituição infantil, órgãos, segundo assassinatos e todo tipo de crime, lavagem de dinheiro, é muito comum, entrada nos Estados Unidos, violação de fronteiras e até coisas mais prosaicas como simplesmente músicas e quebra de sigilo autoral. Então nós temos aqui a superfície, onde a gente tem YouTube, o G1, Yahoo, Google, Twitter e a própria página da Ambra. Na Deep Web é o Gmail, o WhatsApp, os saldos bancários, as intranets de todas as empresas. E na Dark Web, aqui no canto, há um espaço onde não é rastreável, um espaço que garante sim a anonimidade, e a pessoa, se fazendo anônima, consegue comprar e vender produtos ilícitos. O tamanho disso, o conteúdo indexável é a menor parte, por isso que a analogia ao iceberg. Vamos mudar aqui para percentual. Nós temos 4% do conteúdo na nuvem indexável. O Google consegue acessar mais de um quarto e menos de um terço, ou seja, o Google acessa desses 4%, 1%. 96% é o conteúdo não indexável, e o conteúdo não rastreável, conteúdo onde se concentram atividades ilícitas, mas também atividades de inteligência, estão na Dark Web. A Dark Web, ela se tornou possível. Aqui é um exemplo. Vocês estão vendo a tela aí. Silk Road é um mercado livre que foi fechado pelo FBI, depois reabriu, onde se vendem pagando em bitcoins todo tipo de produto. Eu escolhi a fotografia aí de uma porção de drogas químicas variadas. Mas se vendem ao lado aqui, você vê que vende desde loteria, lavagem de dinheiro, ingresso para show, etc. Esse sistema, vou tentar ser rápido aqui, que é meio aborrecido, é navegado através do Tor, que é um navegador desenvolvido pela inteligência da Marinha norte-americana para proteger as comunicações dos agentes de inteligência em campo. Isso aqui é um sistema normal, onde a pessoa acessa um Wi-Fi, a informação circula na internet por vários retransmissores, ele acessa a página. Ele manda uma informação de quem ele é e do que ele quer. Qualquer pessoa que intercepte essa comunicação sabe quem é e o que está sendo pedido. Não basta criptografar. Nós temos aqui um exemplo, ali em vermelho. Nós temos aqui um exemplo da comunicação cifrada. Se você criptografa toda a comunicação, ainda assim você não sabe o conteúdo da comunicação, mas você sabe quem está acessando, de onde e o que a pessoa está acessando. Você não sabe o conteúdo, mas você sabe o destino e você sabe o usuário.
O Tor, ele usa um sistema onde ele incorpora as informações e os servidores do Tor vão liberando camadas de informação. Por isso que o logotipo é uma cebola. Através desse sistema, se você intercepta uma comunicação no meio, você não sabe o fim. Você ou sabe de onde ela vem, mas você sabe de onde ela vem naquele intervalo ali, onde a gente está. Olha, tem uma setinha aqui. Você sabe onde é que está nesse intervalo aqui. Se você intercepta aqui, você sabe esse e esse. Se você intercepta aqui, você sabe esse e esse. Ou seja, qualquer pessoa que intercepte qualquer uma dessas comunicações é incapaz de localizar a fonte e o destino. Esse protocolo foi desenvolvido por uma agência estatal, com propósitos de comunicação em serviços de inteligência, e acabou sendo aproveitado para atividades criminosas. Bom, vamos passar agora a um tema muito caro aqui, muito interessante aqui no Brasil, os mensageiros instantâneos. Nosso principal mensageiro instantâneo é o WhatsApp. Então, primeiro, vamos ver o que é a ideia de criptografia. Criptografia são mecanismos matemáticos que asseguram vários atributos da informação. A integridade, a autenticidade, a irretratabilidade e a confidencialidade. A cifração é um mecanismo da criptografia que assegura a confidencialidade. Ele cifra, ele embaralha. E quando você desembaralha, você decifra. A conversa do WhatsApp, ela é cifrada e também é parcialmente criptografada. Se você tem acesso ao aparelho, você pode utilizar aquela chave que ele publica de vez em quando e autenticar aquela informação como verdadeira. Porque todo mundo sabe que existem vários aplicativos na internet que simulam ali, ou qualquer editor de imagem, mas já tem uns prontos, né? Como o WhatsApp, por exemplo, que por $1 permite que você crie conversas falsas e ele faz aquela imagenzinha do WhatsApp. Então, a nossa conversa é saber se é possível quebrar essa criptografia. Não, basicamente não é possível. A conversa criptografada pelo WhatsApp, se o WhatsApp não fornecer uma chave para as agências de inteligência, não é possível quebrar. Agora, a conversa existe essa chave? Os boatos, as teorias da conspiração dizem que sim. Nós não vamos entrar nisso, até porque eu acho que não. Mas nós vamos entrar na conversa jurídica. A questão é jurídica e não técnica. Veja bem, o serviço é possível, mas é lícito? Nós não temos uma resposta, nós temos várias correntes, mas a pergunta é: a empresa desenvolveu uma ferramenta que possibilita a conversa cifrada. Nem mesmo com mandado judicial você consegue interceptar conversa de traficante, de pedófilo, de corrupto, de lavagem de dinheiro. E o nosso ordenamento jurídico permite isso? O Marco Civil da Internet parece que não permite, e a Constituição, que permite a criptografia, a interceptação, também parece que não permite. A questão penal colocada é se a pessoa tem obrigação, a pessoa, digo, a empresa, de fornecer essa informação, ou se cabe ao Estado desenvolver uma tecnologia mais moderna e quebrar essa informação. A minha opinião é que pelo menos nós temos que tratar com isonomia. Se a gente autoriza o Facebook, o WhatsApp, Telegram a oferecer um serviço de criptografia, a gente também precisa autorizar as empresas nossas que pagam imposto, a Oi, a Vivo, a Claro, as empresas que estão localizadas aqui e que fazem interceptação de conversas telefônicas e não oferecem, e poderiam oferecer, mecanismos de criptografia. Nós temos um sistema hoje indevassável. É bom lembrar, já que a gente estava falando de lavagem de dinheiro no começo, antes da aula,
Na Suíça, no cinema, mas antigamente existiam contas numeradas. Você depositava um dinheiro, você não se cadastrava, você ganhava um número da conta e você ganhava uma senha. Qualquer pessoa que chegasse no balcão, normalmente um espião todo arrebentado, chega no balcão do banco, entrega a senha e a conta e é levado para uma sala onde acessa desde champanhe até muito dinheiro. Essas contas existiam, elas eram chamadas de formulário B. Elas foram recentemente proibidas, a Suíça recebeu uma pressão internacional muito grande, porque é exatamente isso que a Suíça dizia. As contas são secretas e os saldos são criptografados. Eu não sei quem é o dono e nem sei o saldo. Só quando o dono chega com a senha que o sistema mostra o saldo. É possível essa tecnologia, mas para lavagem de dinheiro o GAF proibiu e conseguiu pressionar o país, a Suíça, a mudar suas leis. E hoje em dia não existe mais esse tipo de conta, só no cinema mesmo. Nós tivemos várias ordens, vou passar aqui rápido. Nós tivemos várias ordens no Brasil. A primeira ordem foi em 2015. Não deu tempo. Ele decretou a suspensão do serviço com base no Marco Civil da Internet, mas nunca se cumpriu essa ordem, evidentemente, mas não deu nem tempo de tentar ser cumprida, que já foi cassada. Depois teve uma outra ordem do juiz de primeiro grau que aplicou multa. Era uma juíza em São Bernardo do Campo, ela aplicou multa, ela aplicou sanções e até mandou bloquear o WhatsApp. Durou algumas horas também, o tribunal reformou. E a Polícia Federal aqui no meu estado pegou uma tonelada de cocaína, encontrou um tal, não conseguiu quebrar, não sabemos para quem ia nem quem pagou. Em 2016 foi o caso mais conhecido, mundialmente conhecido, porque um juiz, o juiz Marcelo Montalvão, mandou interceptar as mensagens do WhatsApp, aplicou multa e acabou prendendo por algumas horas o vice-presidente do Facebook para a América Latina. O sistema ficou suspenso por 72 horas, a suspensão valeu de fato quase 24 horas e era o juiz da cidade de Lagarto, em Sergipe. Mas a pergunta interessante, se o Facebook resolvesse cumprir ordem judicial, hoje ele nem responde os ofícios, mas se de repente ele resolvesse cumprir, resolveria o problema? Na verdade, não resolveria. Porque nós temos dezenas de mensageiros instantâneos. Enquanto o WhatsApp é popular entre nós, porque permite conversar com muitas pessoas, uma organização criminosa pode baixar um mensageiro instantâneo alternativo, também criptografado, e com ele conversar entre os seus integrantes. Então, isso acontece? Acontece. Aqui só por exemplo, que é mais curioso, o mensageiro Ashar al-Muhaddin, que é o adotado pela Al-Qaeda desde 2008. A Al-Qaeda conta com um aplicativo que você consegue baixar, não na loja, a Play Store não autoriza, mas é fácil de baixar o aplicativo e instalar um mensageiro terrorista adotado pela Al-Qaeda. E inclusive, uns anos depois, foi quebrada a criptografia pela inteligência de Israel. Bom, essas questões todas levam à segurança da informação. Os países estão muito preocupados com a questão da segurança da informação. Controle da segurança da informação tende a se tornar uma nova arma, pelo menos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são organizados em 5 armas, não é? Além do Exército, Marinha e Aeronáutica que nós temos no Brasil, eles têm os fuzileiros e tem a Guarda Nacional. E tem mais uma que é considerada arma, que é a logística, mas não é tão popular. E há um projeto de transformar o cybercomando em uma arma. Mas já em 2018, agora, nos Estados Unidos, ele era um subcomando desde 2016 e hoje em dia virou um comando. Agora, em 2018, o cybercomando é um comando autônomo nos Estados Unidos. A França instalou agora em 2017 o ConCyber,
Esse logotipo que eles estão usando aí ainda é antigo da polícia lá, do Vigil Pirate, que era o sistema que eles usavam nos 3 últimos anos, mas agora virou um comando militar. E o mais antigo é o da Coreia do Norte. A Coreia do Norte investe quase 20% do seu orçamento militar em informática, em cibernética. E em 2009 criou um birô ligado ao serviço de inteligência, diretamente subordinado ao gordinho lá, o Kim Jong-il, e eles são extremamente eficientes, considerando o tamanho do país. No Brasil, claro que nós temos o Conde Cyber, que foi instalado em novembro, já tem um ano, um prédio novo, lá em Brasília, quem conhece, fica na direção do Taquari. O comando, na época, no passado, era o general Okamura, e agora mudou. O comandante de defesa cibernética o comandante Ramon Meza... Não estou vendo o nome dele aqui. É o Guido Naves. É o general de divisão Guido Naves, é o nosso comandante de defesa cibernética. Eu tive a oportunidade de conhecer o anterior, que era o general Okamura, que me apresentou. É muito simpático as instalações lá no Forte Marechal Rondon. Nós temos uma boa estrutura, sim, apesar das nossas forças armadas estarem um pouco debilitadas. Essa parte recebeu investimentos substantivos nos últimos 5 anos, seguidamente. Israel tinha essa autoridade cibernética, que agora esse mês mesmo eles fecharam e abriram um outro, que não abriu ainda, que deve estar saindo. Já tem um site, mas não foi publicado ainda. E a Alemanha tem o maior cybercomando da Europa, com mais de 3.000 pessoas e vaga para mais 4.400, vaga e orçamento. Eles só não conseguem recrutar gente capacitada. Então eu vou mudar aqui. O Israel mudou para esse nome, Cyber Directorate, que é agora, esse mês, essa semana. E ganhou aí uma escala na burocracia das organizações do país. Todos esses comandos cibernéticos visam a preparar o país para a guerra cibernética. Eu estava conversando com o Alfredo mais cedo, ele disse que o site da Ambra também sofre ataques. Todas essas instituições sofrem ataques constantes, seja de hackers tentando treinar, sejam de robôs automatizados fazendo ataques a esmo ou aleatórios, seja ataques realmente coordenados. Nós temos ataques que já aconteceram. Eu vou contar 4 historinhas rápidas aqui que eu achei interessante. A primeira, em 2007, tinha uma briga. A Estônia era integrada à União Soviética. Com o fim da União Soviética, a Estônia se tornou independente, mas há muitos russos que moram lá. Eles tiraram umas estátuas russas, de soldados russos, de uma praça, colocaram num lugar mais distante. Teve uma disputa e se atacou desde sites hackers localizados em território russo, se atacou às estruturas cibernéticas da Estônia. A Estônia era naquela época e é hoje o país mais avançado em termos de tecnologia cibernética. Tudo interligado, você tem um cartão, considerado direito fundamental, como já é também em outros países escandinavos. A Estônia não era escandinávia não, mas é ali do lado. E se desligou transporte público, metrô, ônibus, meios de pagamento, entrada em cinema, voos cancelados. Foram 2 dias de um ataque brutal com consequências que não tinham sido imaginadas até então. Consequências práticas e reais. Na Estônia, eles já faziam eleições online, não era nem com a nossa urna, era online mesmo. Você tem um cartão de identidade unificado. E o que aconteceu? A OTAN instalou na capital, Tallinn,
instalou o Centro Cibernético o Centro de Defesa Cibernético da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Então lá se criou toda uma instituição, todo um aparato, inclusive jurídico, para se discutir as regras do combate cibernético. Foram feitos 2 livros, o Manual Tailin, que é livros jurídicos de direito militar, onde se estabelece que são ataques, quais são as respostas proporcionais, o que é um ato de guerra, o que não é ato de guerra, é só uma ofensa. Ele é bem sofisticado, são 2 manuais, o último saiu ano passado. Espera aí que caiu aqui. Ó, estão me ouvindo? Espera aí. O último saiu ano passado, que é esse aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo. Tem um volume 1, que tinha saído antes. E esse ataque... esse ataque deu origem, então, a essa unidade, que é a mais importante unidade de ciberdefesa e unidade jurídica, de debates jurídicos do mundo. Outro caso interessante, um ano depois, em 2008, a Rússia invadiu a Geórgia, no dia 8 de agosto de 2008. 3 dias antes, por coincidência, ataques hackers mexeram no nível de pressão de óleo do oleoduto. Abriram concomitantemente várias adutoras do oleoduto do Baku-Seião, que é lá que atravessa a região desde a Geórgia até a Turquia. O que aconteceu? Explodiu, pegou fogo, quebrou o oleoduto, deixou sem fornecimento de diesel toda uma região ali perto da divisa da Rússia, e 3 dias depois a Rússia desceu e invadiu a Geórgia, já recebendo um bocado menos de oposição física, já que eles estavam sem combustível e lutando contra as diversas explosões ao longo da linha do oleoduto. Ou seja, essas explicações, esses casos, é para dizer que é uma realidade no século XXI, ataques cibernéticos de cunho militar. Temos vários exemplos, esses 2 são os mais interessantes. Mas nós temos um clássico também, que é o enriquecimento de urânio no Irã em 2010. Desenvolveu-se um vírus de computador chamado Stuxnet, e esse vírus ele localizava locais que tinham um controle de centrífuga da Siemens. Era um módulo específico. Localizando esse sistema de centrífuga, esse motorzinho de centrífuga ligado ao computador, ele esperava um dia certo e começava a acelerar. Começaram acelerando em 2009, terminaram em 2010. Destruíram quase 1/3 das centrífugas de enriquecimento de urânio na cidade de Natanz, no Irã. O que é interessante desse sistema? São 2 coisas que merecem atenção. Toda a cidade, toda a unidade de Natanz estava desconectada da internet. Então a brecha de segurança foi humana. Se acredita que alguém levou algum trabalho escolar ou alguma coisa, um cartão de embarque, alguma coisa para imprimir nas impressoras da empresa, da centrífuga, do trabalho. O vírus Stuxnet ele se alojava em PDF, em arquivos de Word e também no Windows. Então alguém carregando um arquivo PDF, um arquivo de Word, iria num pendrive, acabou contaminando toda a planta das centrífugas do Irã. A outra coisa, eu vou explicar com detalhe agora, é que esse vírus contava com 3 vulnerabilidades desconhecidas. As vulnerabilidades desconhecidas são chamadas vulnerabilidade de dia zero.
Normalmente é muito raro você encontrar uma vulnerabilidade de dia zero. Nunca nenhum vírus conhecido teve 2. Esse aqui teve 3, o que levantou suspeitas de ter sido desenhado por agências de segurança, talvez com a conivência de empresas de software. Vamos explicar o que é esse negócio do dia zero. É assim. Vamos pegar um vírus que todo mundo conheceu, aquele que travou todos os computadores em maio do ano passado, o WannaCry. Ele explora esse grupo, o Equation Group, é uma subsidiária, é um grupo ligado à NSA nos Estados Unidos. Eles desenvolveram uma falha, ou eles encontraram uma falha no Windows. Eles deram o nome Eternal Blue, por causa daquela tela azul, que significa que o Windows travou. Enquanto essa falha não era conhecida de ninguém, essa falha está no dia zero. Ela pode passar vários dias no dia zero. O NSA detém essa falha e não avisa ninguém. Aí um dia, que é o dia 1, a Microsoft descobriu, porque foi avisada, e promoveu uma atualização em 14 de março de 2017. The Shadow Brokers, em 14 de abril, tornou público, dizendo que eram eles que tinham descoberto e eles que teriam avisado a Microsoft quase um ano antes, 6 meses antes. A Microsoft não confirma que teria sido esse grupo hacker que descobriu a falha. Mas em 14 de março, a partir de 14 de março, quem atualizou o sistema estava protegido da falha. Suspeita-se que uma agência da Coreia do Norte, chamada Bureau 121, a agência existe, o Bureau 121, ligado ao Serviço de Segurança da Coreia do Norte, se suspeita que essa agência tenha criado esse vírus, o WannaCry, que em 12 de maio de 2007 bloqueou mais de 200 mil computadores ao redor do mundo, pedindo uma extorsão, chamada em português extorsão criptoviral, já tem nome, já tem doutrina. É aquela extorsão onde você cobra um dinheiro em Bitcoin ou em alguma moeda não rastreável e você cobra um dinheiro para liberar o computador da pessoa. Extorsão criptoviral é bem comum já. Do plano militar, do plano nacional, a segurança da informação ela tem de proteger primeiro as infraestruturas críticas. Aqui eu tenho que são definidas por uma portaria do GSI, da Presidência da República, que é energia, transporte, água, telecomunicações e finanças. São coisas que vão paralisar o país instantaneamente. Como, por exemplo, a greve dos caminhoneiros, que não paralisou tudo, mas a gente já viu o trabalho e a lesão que provoca poucos dias de comprometimento de infraestruturas críticas. Infraestruturas sensíveis, logo em segundo, alimentos, primeiros socorros, combustíveis, segurança pública, judiciário, mobilidade urbana. Essas infraestruturas sensíveis, elas se tornam críticas depois de alguns dias paradas, mas elas não são assim tão... Diga lá, Ramiro, escreve aí que eu respondo. Eu vi que você levantou a mão. O judiciário ele é uma infraestrutura sensível porque, eventualmente, um ataque pode se dar contra as instituições. Você pode pedir uma liminar, um golpe de Estado. Então, não é normalmente infraestrutura sensível, mas dependendo do tipo de ataque e do tipo de risco, se torna infraestrutura sensível na defesa das instituições. Aqui, só um apanhado da nossa estrutura, do nosso Poder Executivo. Do lado aqui direito da tela, a nossa estrutura militar. Num outro slide, a nossa defesa civil. Nós temos uma defesa militar e uma defesa civil na segurança da informação. Eu não vou entrar porque nós estamos com pouco tempo. Vamos agora à parte final da apresentação, que eu acho a parte mais interessante, ainda voltando ao tema, a era da informação. A era da informação importa em discutir temas de relevância jurídica, como controle social.
Fake news e privacidade. Controle social, normalmente as pessoas dizem controle social da mídia, mas não é isso. Controle social pode ser feito pelo Estado, pode ser feito pelas instituições, pode ser feito por grupos de pressão, pode ser feito também pela mídia. E pode ser feito por agências de controle, agências privadas, empresas de controle de informação, que não se confunde com mídia e não necessariamente com redes sociais. Vamos ver já. Fake news é o tema da moda já há 2 anos. A palavra pós-verdade foi incorporada no dicionário já faz 3 anos. E a fake news, junto com o controle social, tem sido reputada a ferramenta de disrupção, de disruptura de instituições, padrões e expectativas, em especial políticos. Se desconfia e se teme muito uma invasão da vontade da soberania popular através de um controle disseminado por fake news ou por ferramentas de controle social. E tudo isso passa, como a gente viu lá no início, pela invasão da privacidade. Então, a invasão da privacidade deu aso a movimentos de resposta, como o Julian Assange, Wikileaks e até mesmo Anonymous. Tudo isso foi estudado e se transformou em ferramentas de controle social, disseminando fake news, e nós precisamos desenvolver um arcabouço jurídico para compreender e disciplinar toda essa nova era. Essa frase em alemão, eu não sei falar alemão, é uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Essa frase não foi dita por Paul Joseph Goebbels, o ministro alemão de Hitler, o ministro da propaganda da Alemanha nazista, não disse essa frase, uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Porém, essa frase foi tão repetida que eu escolhi aqui como exemplo de fake news. Mas os exemplos são muitos. A fake news ela se propaga, tem um estudo que agora não lembro a fonte, mas está no livro, 6 vezes mais rápido que uma notícia verdadeira, porque normalmente ela é mais bizarra, ela é mais interessante, ela é mais escandalosa e isso fomenta a sua disseminação mais rápida. Todas essas são notícias de fake news da última semana agora, que ou sobre fake news ou uma notícia falsa. Então, fake news é utilizado até aqui por último por uma revista de moda dizendo que um artista fez alguma coisa, enfim. Na era da informação é muito difícil você separar o que é uma fake news de o que é uma ironia e o que é uma mentira do que é uma notícia verdadeira. Nós temos notícias verdadeiras que a pessoa quer dizer que foi fake news para escapar do escândalo. Nós temos notícias falsas imputadas a pessoas para comprometer ou desacreditar uma pessoa. Nós temos um movimento, um aplicativo agora, uma série de aplicativos considerados como deepfake, que eles misturam, eu botei isso aqui por causa do caso recente aqui no Brasil, eles misturam a imagem da pessoa com outra pessoa. Eles pegam uma pessoa que se movimenta. Camila, eu queria passar um filme daqui a pouco, mais 2 slides. A pessoa se movimenta e você cola a imagem da pessoa em real time. O cara em cima vai se mexendo, o computador pega a imagem de baixo e passa e transforma numa notícia falsa. A gente vai passar um vídeo agora, eu acho. Não sei como é que funciona para tocar o vídeo. Eu aviso aqui, eles tocam ali. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. We need to be more vigilant with what we
Pronto, eu acho que passou o vídeo, pelo menos passou aqui para mim. Podemos voltar ao slide. Esse vídeo, uma pessoa fala, a câmera transforma os movimentos da boca ou os movimentos de mão, mesmo as expressões de rosto, olhar para o lado, olhar para frente, e cria uma emulação do conteúdo que você queria atribuir àquela pessoa. Aí eu vou ver se eu passo de novo, então. Vi que alguém não passou. Ó. Deixa eu ver se... We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Bom, o que é isso? Nós tivemos agora, essa semana, né? 22 de outubro, o caso do prefeito Dória em São Paulo. Todo mundo que no Brasil deve ter visto. O prefeito Dória, alguém filmou uma pessoa igualzinho o prefeito numa situação muito constrangedora, logo antes do segundo turno da eleição. A revista Veja se apressou em publicar uma perita que disse que era tudo falso, mas logo depois da eleição, um perito que trabalhou como perito da polícia de São Paulo fez até medidas dos ossos, como a gente faz com ultrassom de recém-nascido, da voz, da imagem, do timbre, e disse que é verdadeira. Então existe uma dúvida. Se alguém forjou uma notícia falsa para comprometer uma eleição, ou se ele disse que a notícia é falsa, já que estamos na moda do fake news. Mas o fato é que é possível fazer um vídeo desse tipo, e ele ficaria muito parecido. E só mesmo uma perícia profissional para saber a diferença. Agora, semana passada, dia 8 de novembro, nós tivemos um outro caso na Casa Branca. Um jornalista teria encostado a mão no braço de uma estagiária, teria sido feita uma edição acelerando a velocidade do movimento e pareceu que ele deu um tapa na estagiária. A perícia mostrou que não, que ele não deu, que ele só encostou, mas que a edição do filme acelerou as imagens. Não teve nenhuma imagem adulterada, só mudou a velocidade dos quadros, para dar a impressão que ele estava ali golpeando a estagiária. Então, isso é bem interessante, para mostrar como nós estamos numa quadra muito difícil, e nós não temos um arcabouço jurídico ou pericial para enfrentar esses casos ainda com segurança. E aqui entra essa pergunta: quem controla a informação? Quem são as empresas que controlam as informações hoje? É o Google? É o Facebook? O Facebook poderia vender informações sobre o nosso perfil para empresas como a Cambridge Analytica, que ajudam em eleições, teriam ajudado na eleição do Brexit na Inglaterra, na eleição do Trump, em alguns países da Ásia e da África e talvez no Brasil? Essas informações, esse tipo de marketing é lícito? É eficaz? Qual é o grau de penetração? Quem que é responsável por isso? Qual a resposta jurídica? É possível censurar? É possível multar? É possível exigir que eles prestem informações? A empresa que melhor e mais controla a informação no mundo não é o Google nem é o Facebook, é a Amazon. A Amazon, ela controla as informações, suas preferências, e ela controla também a produção e a venda de mercadorias. Ela não se limita a fazer anúncio, mas como a fabricar e a entregar um produto que ela acha que você gostaria de ter. O Google administra 6,6% do mercado da nuvem, ou seja, do armazenamento em nuvem, e a Amazon 51%. O Google é o segundo colocado, a Amazon é o primeiro, um pouco mais da metade do armazenamento em nuvem, inclusive de agências de inteligência norte-americanas. Serviço é prestado pela Amazon. E ela integra a cadeia de produção de mercadorias, a cadeia de venda, e ela controla o que você quer, o que você gosta. Eu mesmo
compro o livro pela Amazon, um por mês mais ou menos, eles escolhem melhor do que eu. E o outro logotipo ali é o Prism, é o logotipo do programa de inteligência, não só norte-americano, ele era britânico, é um Five Eyes, são 5 olhos, né? Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. São os países antigas colônias do Império Britânico e são organizados como são sócios, aliados em atividades de inteligência. Às vezes a legislação de um país proíbe, o outro país pode fazer a pesquisa e trocam informações, porque a troca de informações é permitida. Então, essa é a questão crucial, jurídica. Saber quem controla a informação, como se controla a informação e se vai ser o Estado, como seria o controle, como seria a compliance, já que o nosso tema também é compliance aqui na AMBRA, como é que será estruturado, mas o bem jurídico mais importante do século XXI é a informação. E o controle dessa informação vai precisar da construção de um complexo arcabouço jurídico. Talvez vá ficar no Estado, talvez vá ficar na mão de empresas privadas, mas o controle tem que ser feito de uma maneira conhecida e de uma maneira capaz de enfrentar todas essas novas questões. Para terminar, eu trago aqui uma linha do tempo bem rapidinha, para vocês darem uma recordada. Em 2006, que faz pouco tempo, 2006, saiu o Blu-ray. Em 2007 saiu o iPhone, quer dizer, antes de 2007 ninguém nem tinha esse vício do iPhone, a gente nem consegue imaginar como é que era, mas não faz aí 10, 11 anos. O Instagram em 2010, o Tesla, o modelo X do Tesla que começou a fazer sucesso em 2012, a Amazon Alexa não tem no Brasil ainda, mas controla sua casa inteira, sua vida toda, faz reserva em restaurante, é um sucesso. 2014, inteligência artificial do Google, que ele vende para bancos, tipo essa, fala com a Bia do Bradesco, a Magalu do Magazine Luiza, que são computadores que conversam com você e vendem e resolvem seus problemas e vendem produtos. Então, em 10 anos ou 15 anos de lá para cá, a gente teve toda essa transformação e o ritmo é exponencial. E acabou a palestra, só vou passar mais um simpático aí, o Zuckerberg, para vocês se lembrarem. Essa é a foto do Zuckerberg na empresa, em frente a um computador dele, e dá um zoom aqui no computador, a gente vê que ele esconde tanto a câmera do computador quanto as entradas USB com fita. Ou seja, um sujeito desse, dono do Facebook, não confia nos seus recursos de software. Ele prefere colocar uma fita, um bloqueio físico, o que dá para a gente pensar o que a gente deve estar. Se ele não consegue controlar, imagine nós. Era isso, muito obrigado, agradeço bastante a palestra, a presença, né? E gostaria, se tiver perguntas, de tentar responder algumas. E agradeço quem ficou até agora, porque realmente é 1h e 25 minutos, é bastante tempo. Mas quando a palestra é boa, assim, a gente não sente o tempo passar. Obrigado, Camila. Eu falo meio rápido, às vezes as pessoas... Foi ótimo, foi ótimo. Eu anotei aqui Muito algumas obrigado. perguntas para não ter de ficar procurando no bate-papo. Então, eu vou começar pela pergunta do Rodolfo Santos. Ele diz assim, ou seja, o WhatsApp dificulta a gravação de comunicações pelo Poder Judiciário quando se compara com o telefone normal? Excelente pergunta, Rodolfo. É o seguinte, o telefone normal, ele permite, porque o artigo 5º da Constituição garante a privacidade, mas permite a interceptação telefônica. Então, as empresas concessionárias de serviço público de telefonia no Brasil, elas gravam as conversas quando a gente pede. Um Ministério Público faz o pedido, o delegado faz o pedido, o Ministério Público concorda, sai uma ordem judicial
uns 3, 4 dias depois, a empresa começa a gravar todas as conversas por um período de 15 dias. Quando é uma coisa muito grave, fica até um policial escutando as conversas. Um policial escuta uns 10 telefones ao mesmo tempo, porque eles não tocam ao mesmo tempo. Fica o plantonista ali com o fone, toca alguma coisa, além de gravar, ele escuta e avisa. O cara tá ali, tá fazendo isso, tá entrando no banco, etc. Essa gravação é feita pela empresa que tem o sistema, por exemplo, a TIM, a Claro, a Vivo, a Brasil Telecom, e ela faz a gravação por ordem judicial. Ela consegue criptografar? Consegue, mas ela não faz porque é proibido. O serviço de concessão, que é uma concessão pública, o serviço de telefonia, não permite que a empresa faça a cifração, a criptografia das conversas de telefone. O WhatsApp, ele não é uma concessão pública, ele é um serviço que usa a internet e que não precisa de autorização. Nós vivemos num país onde a liberdade de iniciativa é assegurada. Se não tiver uma lei que proíba fornecer um serviço, como, por exemplo, é proibido o cigarro para menores, é proibido vender drogas. Se não for proibido, e não é proibido, o serviço de cifração é lícito. Então a conversa no WhatsApp, ela não pode ser quebrada, porque ela é criptografada. Nem mesmo a empresa sabe quebrar. Ela poderia não oferecer o serviço, mas oferecendo é indevassável. A não ser que você tenha acesso a um aparelho de telefone ou a alguma falha do sistema que a gente aqui não conhece e a empresa garante que não tem, é impossível quebrar essa comunicação. É isso, espero ter respondido. Bom, nós temos outra pergunta aqui do Rodolfo Santos. O Bitcoin faz exatamente o que essas contas só de número faziam ou tem como rastrear juridicamente o Bitcoin? É impossível rastrear uma conta de Bitcoin. Ponto. É impossível. Pessoas aí na internet às vezes sugerem que é possível rastrear a ordem de pagamento para a corretora, mas isso é óbvio. Eu faço, excelente pergunta, aliás, porque outro dia eu vi um debate sobre isso e eu agradeço a pergunta para poder responder. Uma pessoa, o João, ele vai ali, manda uma ordem de pagamento para uma corretora de Bitcoin e deposita não sei quantos reais na conta da corretora. Logo em seguida, a corretora faz uma compra em Bitcoins. Essa operação é plenamente rastreável. Saiu o dinheiro do Bradesco em reais, entrou no Itaú, na conta da corretora, e a corretora é uma corretora que vende Bitcoin. Isso aí é rastreável. Agora, a operação de Bitcoin, eu tenho uma conta em Bitcoin e eu transfiro para outra conta em Bitcoin, ou eu pego a minha senha e dou para alguém, e essa pessoa vai lá e muda a senha e passa a ser dona da conta, isso não é rastreável. Isso é a hash, que é um algoritmo, é uma fórmula matemática que autentica as transações de Bitcoin. Ela é feita por servidores em paralelo no mundo, mas ela não é passível de quebra. Demoraria 256 anos com um supercomputador para quebrar uma única operação. E ela não é passível de identificação. É aquela propriedade da criptografia. Ela cifra e ela também autentica. Essas fórmulas que é o hash, que a gente provavelmente estará usando, iguais os países da Europa, igual a Estônia, para autenticar transações, cartórios e documentos, em breve, daqui a poucos anos, elas são seguras e não são rastreáveis, não. Finalmente, a diferença entre o Bitcoin e as contas na Suíça dos formulários B é que a Suíça ela guardava um saldo em moeda sonante, em dólar, em marcos, em francos suíços, marcos alemães. E o Bitcoin é uma moeda com alta volatilidade. Ela triplica de preço, ela cai para 1/5 do preço. Então o risco envolvido na Bitcoin torna muito difícil você armazenar patrimônio ao longo do tempo, porque você pode ficar rico ou perder, não é uma moeda sólida. É isso.
Bom, a próxima pergunta é do Ramiro Neto. Hoje, qual é a realidade de segurança cibernética no Brasil? Olha, o Brasil montou essa plataforma imensa lá em Brasília, o Cybercomando. Nós temos, surpreendentemente, nós estamos muito bem. As Forças Armadas Brasileiras, cada força tem um projeto. Né? A aeronáutica tem o aeroespacial, que tenta lançar um satélite. O nuclear é com a Marinha. Não é submarina a Marinha, é o nuclear. Mas o mais bem sucedido é o Exército com a defesa cibernética. Nós estamos trilhando aí desde uns pequenos grupos que começaram há 10 anos atrás. Hoje em dia é uma estrutura grande. Eu visitei lá ano passado, quando ainda era o comandante, o general Okamura. E nós temos uma infraestrutura de plantão, acompanhando todos os nossos backbones, todas as nossas transferências, os nossos cabos, inclusive na época da presidente Dilma, quando estourou o escândalo que eu mostrei ali, onde as conversas dela eram interceptadas pelo sistema PRISM, inclusive as da Petrobras, as da própria presidente, de ministros, ela licitou um canal direto para a Europa, que não passa pelo sistema inglês e norte-americano. Então nós temos, além disso, 2 conexões com o resto do mundo. E, claro que não temos o tamanho do investimento da Inglaterra, nem mesmo de Israel, mas nós temos uma estrutura já formalizada. E temos também a escola superior, vinculada ao UNB, que está treinando também novos militares para trabalhar nessa área. Vai começar a treinar. Já existe, mas não treinou ninguém ainda. Vai esse ano. Bom, nós temos uma pergunta do Carlos Menezes. Sabemos que ninguém está seguro, mas no mundo virtual essa demanda de segurança é sempre maior. Será pelo poder multiplicador da internet? Exatamente. Excelente constatação. Nós temos uma capacidade de fotografar coisas que antes não tínhamos, né? Hoje em dia todo mundo carrega uma máquina fotográfica e capacidade de mandar isso para todo mundo. Então, o exemplo mais tradicional são essas fotos de nu. As pessoas sempre tiraram fotos de nudez, meio clandestinas. A gente vê coisas em preto e branco do século XIX, em placa de prata, né? Aquelas coisas de vidro. Mas isso é tudo para o museu. Hoje em dia, uma fotografia verdadeira, ou falsa, ou simulada, ela circula de uma maneira, primeiro, rápida. Segundo, indelével. Você vai procurar uma fotografia ou uma frase ou alguma coisa que alguém disse 20 anos atrás, hoje você encontra. Não é assim apenas um presidente da República que é indagado, você escreveu isso num livro, esqueço o que eu escrevi. Não, qualquer um. Você vai no Google e você encontra ali frases, fotos, e você inclusive da pessoa para o resto da vida. Então o risco é muito grande. A velocidade, o conteúdo e a característica de o direito ao esquecimento ainda ser juridicamente muito duvidoso e incerto. Algumas coisas conseguem. E se você consegue uma ordem judicial, nós não temos ferramentas para efetivamente tirar da internet aquele conteúdo. Bom, temos outra pergunta do Carlos Menezes. O RGPD na Europa contempla, tal como em outros países, o direito ao esquecimento. No entanto, a tecnologia blockchain, utilizada nas transações com moeda digital, começa a ser utilizada em outras áreas. Como fica o direito ao esquecimento numa plataforma que dificulta ou inviabiliza apagar os dados? Exatamente, é um grande desafio. Vamos fazer uma experiência. A pessoa vai no Facebook, faz um filminho do cachorro e coloca uma música famosa. Vai no Mac, lá no editor, no celular, coloca uma música famosa como trilha sonora do cachorro correndo atrás da bola.
Na hora que você subir isso para o Facebook passa um filtro, identifica que aquele conteúdo é protegido por direito autoral, e por acaso o Facebook é parceiro comercial tanto da Apple quanto da Gmail, que vendem músicas e se preocupam com direitos autorais, e você recebe uma mensagem que aquele seu filme não pode ser postado no Facebook porque viola as políticas do Facebook. Algumas cenas de nudez ou alguma duna no Maranhão que parece uma curva da Tieta, automaticamente também é bloqueada pelo Facebook. As pessoas fazem uma brincadeira de tirar umas dunas numa posição meio dúbia, fica parecendo uma curva de uma pessoa assim. O Facebook identifica aquilo como uma foto de nudez e já bloqueia a foto. Quero dizer com isso que ferramentas existem. O Facebook ele consegue automaticamente impedir que você divulgue conteúdo protegido por direito autoral dos clientes do Facebook ou imagens consideradas ofensivas para os donos do Facebook. Estátua de gente nua, ele não sabe se é uma pessoa, se é uma estátua, pá, bloqueia. Será que não seria possível desenvolver uma tecnologia semelhante para atender às ordens judiciais do nosso marco civil da internet? Talvez. A Europa está apostando que sim. Ela está criando o direito ao esquecimento, está criando multas e está esperando que com multas altas as empresas pelo menos desenvolvam, se não conseguir bloquear totalmente o conteúdo, conseguir bloquear bastante a divulgação do conteúdo. Voltando ao blockchain, o blockchain ele incorpora sempre a informação anterior. Então uma cadeia de blockchain ela vai trazer todas as informações ali registradas. Por isso que isso seria um sucesso no registro imobiliário no Brasil, como já é no Azerbaijão, não sei nem falar o nome desse país, ou na Estônia, e vai ser padrão na Europa também. Informações pessoais incorporadas numa cadeia de blockchain, autenticadas por uma função matemática chamada hash, guardariam para sempre essa informação. Porém, o acesso a essa cadeia, o acesso a esse blockchain é que poderia ser controlado. É isso, não sei se ficou claro, porque essa pergunta era mais complicada. Chegou uma nova pergunta do Rodolfo. Como proteger as pessoas do governo em termos de monitoramento e controle pelos políticos, fazendo uso dos dados contra os indivíduos? Exatamente. Essa é a grande questão. Vou até aproveitar para fazer propaganda do livro, que está aí na imagem. Cada capítulo do livro é um título de um livro, 1984, ou então Admirável Mundo Novo. Cada capítulo eu escolhi uma obra de literatura que descreve um futuro distópico, onde o Estado ou corporações, ou então grupos ideológicos controlam os indivíduos pelo controle da informação. Essa é a grande pergunta de $1 trilhão, não é que é o valor da Apple e da Amazon, não é nem $1 milhão. Essa é a pergunta de $1 trilhão. Como impedir que governos autoritários ou empresas que se substituam aos governos ou grupos clandestinos e desconhecidos que controlem a informação tenham de fato significativa influência nos rumos da sociedade? Nós teremos que criar um arcabouço jurídico muito forte e nós teremos que criar mecanismos tecnológicos também de acompanhamento disso. É óbvio que não teremos um futuro de uma hora para outra, onde uma corporação toma conta do governo. Mas é uma coisa ali, uma coisa que essas teorias de ficção científica são ficção científica. Mas muita coisa vai mudar da realidade que nós vivemos hoje para daqui a 10 a 20 anos. Nós precisaremos criar ferramentas sociais e jurídicas para enfrentar toda essa tecnologia. Recebemos mais 2 perguntas.
Do Márcio Rodrigues, o blockchain não pode ser apagado. A solução é permitir o uso do mesmo para dados que necessitem de esquecimento? Então, aí é mais uma questão jurídica do que uma questão tecnológica. E é bom porque a nossa palestra, afinal, é jurídica. Quais são os dados que necessitam de esquecimento? Há 15 anos atrás, não existia essa conversa. Liberdade de expressão era absoluta, primeira emenda norte-americana era imperativa e onipresente e reproduzida nas escolas de direito do mundo inteiro como um valor a ser perseguido. A liberdade de opinião, de expressão e de imprensa. Segredos de Estado devem ser guardados pelo Estado. O episódio do Watergate, que culminou no impeachment, quase impeachment, porque ele renunciou antes, do presidente Nixon, foi dessa forma. Uma pessoa chamada Garganta Profunda foi ali, entregou materiais e documentos para jornalistas. Quem vazou a informação cometeu o crime de espionagem, está lá no capítulo 18 do Penal Code americano. Mas tem uma série de delitos de espionagem. Mas o jornalista não, ele é protegido pela primeira emenda. Ele conseguiu a informação, ele pode divulgar. Uns 20, 15 anos para cá, começamos a falar do direito ao esquecimento. A filha da vizinha foi vista pelada na festa, foi trocar de roupa no banco de trás do carro, alguém filmou e divulgou. 20 anos depois, 15, 5 anos depois, ela procura um emprego, não consegue um emprego, ou consegue, é ridicularizada no emprego, porque alguém recupera uma imagem completamente irrelevante. Como é que fica a censura? Como é que fica o direito à privacidade? Como é que fica... A discussão se tornou muito mais complexa. Nós temos hoje um plexo de figuras que merecem ser esquecidas. É fácil entender que uma informação de Estado, uma conversa do presidente da República fazendo alguma coisa errada, ela não pode ser esquecida, tem que entrar para a história, como eu falando aqui do presidente Nixon nos Estados Unidos. E é fácil entender também que a foto da adolescente trocando de roupa atrás do banco não merece toda a proteção, ela deve ser expurgada dos arquivos da internet. A questão está toda nesse meio termo, né, na imensa zona cinzenta entre as informações de interesse público e as informações de interesse particular, que a gente tem que criar uma tecnologia para apagar e um arcabouço jurídico para decidir qual tem que ser apagada, qual tem que ser preservada. Opa, Marcos, você continua aqui conosco? Eu continuo. Eu não estou vendo a sua imagem. Vocês estão vendo a imagem? Retornou. Retornou? Retornou. Tá. Bom. E o som? Está ótimo. A próxima pergunta é do Elisandro Brolo. Blockchain pode dar segurança jurídica... Opa, não, desculpa, peguei o tópico errado. O blockchain não vem a mitigar isso quando falava do Bitcoin sobre autenticidade e controle? O blockchain é uma ferramenta, é uma função matemática, embutida ali uma função chamada hash. Esse hash ele circula, ele é autenticado a cada ciclo. É uma coisa, não é tão complexo assim como parece. Ele tanto permite que o registro se perpetue, como ele permite que você não acesse o registro. Porque você precisa da senha do blockchain para acessar o registro. Então, a função matemática, ela, que não é o blockchain, que é a hash. O blockchain é o sistema, é o algoritmo. O hash, ele serve para cifrar, ou seja, tornar impossível a leitura, autenticar, depois que você lê, você confirmar que aquilo ali é autêntico, e você também recuperar a história daquela informação. A informação pode ser um filme, uma foto,
um contrato, uma conta bancária, e o blockchain ficou famoso com Bitcoin porque ele autentica operações financeiras, mas pode autenticar documentos, como ele pode autenticar, que eu acho que é o seu exemplo, uma imagem, um aplicativo que fizesse uma cifração, não para esconder, mas para autenticar, utilizando uma função blockchain em uma fotografia, iria dizer, essa fotografia é autêntica. Você leva para o perito, ele faz a conta, autentica nos bancos de dados que participam do sistema, e isso aí você autenticaria a fotografia e você afastaria fotografias ou imagens falsas. Seria muito interessante. É uma ferramenta matemática. Serve tanto para esconder, como para comprovar a autenticidade, quanto para armazenar e divulgar. No Brasil, quem cuida disso é o ITI, é o Instituto de Tecnologia da Informação, que é mais ou menos uma agência reguladora, mas ele tem um status jurídico de autarquia ligada diretamente ao gabinete civil da Presidência da República. O diretor de normas lá no ITI chama Rafael Abrita, ele é um AGU, e ele é que está trabalhando. O ITI é a primeira autoridade certificadora nacional. Então todas as autoridades que certificam aquele token da Receita Federal ou do cartório, a recertificadora primeira é a nossa autarquia, é um ente público. E esse AGU, Rafael Abrita, ele está trabalhando. Acho que a conexão do palestrante caiu. Ele deve retornar em breve. Vamos aguardar alguns minutos. Podem ir postando as perguntas. Imagino que devam ter surgido muitas perguntas ao longo da palestra, porque foi realmente uma palestra interessantíssima. Alfredo está informando aqui no bate-papo que vai ligar para ver o que ocorreu. E peço que vão postando as perguntas, porque realmente foi uma palestra muito interessante, né? Enquanto o palestrante não retorna, vou comentar um pouco com você sobre o mestrado da Ambra. Essa palestra é uma oferta do mestrado em Ciências Jurídicas, né, da Ambra College. O Marcos Abreu de Magalhães é mestrando na Ambra, é juiz de direito, e passou por diversas instituições de ensino, né, em diversos países, estudando sobre o tema que ele está palestrando hoje. O mestrado da Ambra, ele tem 4 áreas de concentração, né, para quem ainda não conhece: Risk e Compliance, métodos alternativos de resolução de conflitos, direito internacional, essas 3 áreas ministradas em português. E temos uma 4ª área ministrada em inglês, que é a área de contratos, se diz respeito ao ambiente de negócios americano, né? A duração do mestrado é de 2 anos e meio, né? É um mestrado que foi pensado para pessoas que trabalham, têm uma carreira, mas quem tiver mais disponibilidade de tempo pode reduzir um pouco esse prazo. Tá? Perguntas como valor, esses detalhes, vocês podem entrar em contato conosco, registrar interesse no site. Existe uma área do site para registro de interesse, nós entramos em contato por telefone, né? A Ambra é uma instituição americana, né? Vi aqui a sua pergunta, Ladislau. A Ambra é uma instituição americana credenciada pelo Departamento de Educação da Flórida. Tá? Os nossos diplomas são americanos. É o mesmo que você, do ponto de vista da nacionalidade do diploma, realizar mestrado em qualquer outra instituição dos Estados Unidos. Bom, Alfredo, alguma notícia? Vamos aguardar mais um pouco. Temos aqui alguns alunos do mestrado, alguns alunos que também fizeram a graduação conosco.
Conseguimos. O palestrante está de volta. Opa! Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ótimo. Então, vamos continuar. Eu estava falando alguma coisa de blockchain. Mas eu não lembro mais o que era, vocês me desculpem. Que caiu aqui, eu troquei de computador. Lembrei. Eu estava falando que o ITI é uma autarquia. Deixa eu tirar essa luz daqui. É uma autarquia brasileira ligada à presidência da República e onde eles estão desenvolvendo várias estratégias. Fizeram aquela carteira de motorista que assina, que autentica, trabalhou junto com a Justiça Eleitoral para fazer o título eleitoral, e o objetivo seria cada vez mais autenticar documentos, como, por exemplo, registros de imóveis, documentos pessoais, e evitar tanto a fraude quanto que você precise ficar fazendo fila e burocracia para autenticar coisas. Só por curiosidade, se alguém tiver uma carteira de motorista nova, com aquele logotipo atrás, que é um código de barras, a cópia dessa carteira não precisa ser autenticada, porque ela pode ser autenticada pelo código de barras. Pessoal, acho que vocês não ouviram o que eu falei, desculpa. Eu bloqueei o meu áudio aqui, esqueci de desbloquear, falha minha. Pergunta do Marcos Ventilari. Pergunto sobre a legalidade de disponibilizar as informações pessoais relativas à saúde do cidadão, que é utilizada para negar cobertura de seguro-saúde. Isto já está acontecendo. Esse tipo de conduta não invade a privacidade das pessoas, do cidadão comum? Liberaram meu microfone. Devo ter interrompido a resposta. Isso. Devo ter interrompido a resposta aqui. Pronto, aqui agora estava eu tô ouvindo, bloqueado. tô assistindo. Tá funcionando tudo aqui, eu acho. Tá certo. Você conseguiu ouvir a pergunta? Não ouvi a pergunta. Vocês estão me vendo? Estão, né? Ok. Sim, agora eu estou vendo e ouvindo. Muito bom. Bom, a pergunta é do Marcos Ventilari. Pergunto sobre a legalidade de disponibilizar as informações pessoais relativas à saúde do cidadão, que é utilizada para negar cobertura de seguro-saúde. Isto já está acontecendo. Esse tipo de conduta não invade a privacidade das pessoas, do cidadão comum? É uma discussão. Nós temos dois valores. O Serviço Público de Saúde do Reino Unido coloca as informações todas num prontuário médico. Esse prontuário médico é acessado por qualquer médico. Todos os exames que uma pessoa fez na vida, desde que o sistema começou a funcionar, são acessíveis a qualquer médico. E o médico tem que guardar o sigilo. Às vezes, nem o mesmo próprio paciente pode ter acesso. Tem que explicar e não pode ter acesso ao conjunto de informações. É uma discussão. É muito importante preservar a privacidade, mas também é de extrema valia para o serviço médico, numa emergência, num atendimento, acessar o histórico de cada paciente. Nos Estados Unidos não há serviço público de saúde. A discussão é outra. É se as empresas privadas que fazem o seguro de saúde podem exigir como condição para aceitar contratar com a pessoa. Então, existe a privacidade, mas eu poderia, o particular, fazer um waiver. Waiver é uma figura jurídica americana, onde você abre mão de alguma garantia. E seria possível o paciente abrir mão de uma garantia de privacidade para a empresa de seguro ter acesso ao prontuário médico? É ou não é possível? Isso vai ficar muito mais importante quando a gente começar a mapear o DNA de cada um. Uma pessoa predisposta a uma determinada doença degenerativa, um câncer, ou cujo tratamento... Gente, desculpa, eu bloqueei meu microfone de novo para não atrapalhar as respostas. Eu acabei esquecendo de liberar novamente.
A tecnologia às vezes nos prega algumas peças, né? A internet fica um pouco instável. Vamos aguardar um pouco novamente. Aqui. Acho que vamos retornar agora. Eu estou aqui falando, eu acho que eu vou deixar sem a câmera. Ou eu vou colocar uma imagem aqui. Vocês estão me escutando? Pronto. Fazer uma... Dá para ligar a câmera e pausar a imagem? Aí fica a imagem, mas não atrapalha o áudio. Alguém consegue ouvir? Ó, eu estou aqui. Eu estava ouvindo. Eu entrei como... Vocês estão me escutando? Eu entrei como aluno. A conexão ficou instável. Eu entrei como participante, eu acho. Então, dei o pause e agora eu tô com o som. Eu tô escutando vocês. Vamos aguardar um tudo pouco, certo? tá, novamente. Bom que... Tá, eu entrei por outro canal, acho que talvez dure agora. Fazer toda a Será palestra, que funcione? Né? Então. Talvez a gente tenha que... Tem mais alguma pergunta? Eu estava falando da saúde, mas mais ou menos era isso mesmo. Não sei então se vocês ouviram. No Brasil nós não temos legislação ainda, a jurisprudência não fixou. Mas a questão é muito instigante, pois as seguradoras e as empresas, os planos de saúde, irão exigir ou terão interesse, e esse interesse nitidamente não é legítimo. E como é que a gente vai criar uma ferramental jurídico para fazer isso? Ou pode ser que seja legítimo, né? Alguém pode até defender a possibilidade de cobrar preços diferentes de plano de saúde, a depender da doença que a pessoa, ou da predisposição a doenças. Eu acho que não seria legítimo. A minha opinião, eu gosto muito. É uma oportunidade grande para mim, porque, primeiro, é a área de compliance. Eu estava interessado em estudar compliance e foi o único mestrado nos Estados Unidos na área jurídica. Tem diversos mestrados na área de business e economia na área de compliance, contabilidade, controle. Na área jurídica, talvez tenha outros, eu só encontrei esse. A plataforma da universidade, da faculdade, é muito boa. Eu agora no final deu pane aqui, mas normalmente a gente acessa as aulas, conversa com os colegas, apesar de não encontrar presencialmente. Eu já estou vendo aqui na plateia vários colegas, tanto fazendo pergunta, como colegas já do curso. Você cria sim um networking com os colegas. E a qualidade dos professores, né? Eu vou falar muito bem do Fernando Meneguin, porque eu estou vendo ele aqui entre os participantes, mas é um cara sensacional na área de economia, agora diretor da Escola Nacional da ENAP, consultor legislativo. Tem um outro professor muito bom que está tendo aula agora, mas eu não vou falar dele porque parece que eu estou puxando o saco, porque ele não me deu nota ainda, mas também é bom. Metodologia, também tivemos uma aula muito boa. Então os professores que eu tive até agora foram 3 cursos. Nós tivemos aula com outro professor semana passada, aqui também na ciclo de palestras, bem denso. A bibliografia também é puxada e é bem pessoalizado, apesar de algumas aulas serem gravadas e outros encontros semanais serem ao vivo. Eu acho que é bem personalizado o curso e eu estou bem contente, até porque eu não poderia fazer um curso em outro lugar, uma vez que, quer dizer, eu poderia que se fosse à distância, né, se fosse com esse tipo de plataforma, porque eu trabalho no interior do Brasil, a 280 quilômetros da Universidade de Direito mais perto, que não oferece mestrado. Eu que agradeço a oportunidade, foi uma simpatia ver vários colegas e amigos, e os colegas de curso e colegas de trabalho na plateia, e conhecer mais um pessoal que fizeram excelentes perguntas. Agradeço bastante. A sua palestra foi sensacional. Agradeço por ter expressado a sua opinião sobre o nosso mestrado aqui. Agradeço